Bom dia! Bem-vindos à 30ª aula de Fotografia como Forma de Expressão das Oficinas Culturais da Fundas, Prefeitura de São Sebastião. Meu nome é Tarraia e hoje nós vamos abordar um assunto que já deveria estar sendo tratado, que é o processo criativo. Essas oficinas, quando elas são montadas, elas prevêem uma finalização, uma construção de um projeto. E a construção de um projeto artístico, ela pode ser feita de diversas maneiras. Algumas pessoas vão ter uma personalidade mais espontânea. Então, o seu processo vem de um caminho menos planejado, um caminho aonde as percepções vão acontecendo e a captura da imagem vai acontecendo no mesmo momento. E depois essa compilação de imagens, ela acontece de uma maneira mais natural, uma maneira mais orgânica. Então, o que seria o orgânico, né? O orgânico é, por exemplo, as coisas da natureza. Quando você deixa um jardim sem interferir, ele vai crescer e ele vai se desenvolver de uma maneira orgânica, uma maneira sem um controle humano, uma maneira mais natural. Porém, outras pessoas têm na sua personalidade características um pouco mais metódicas, um pouco mais cartesianas. Eu já usei esse termo na última aula. E essas pessoas têm uma construção de pensamento e uma construção de produção artística que passa por um processo mais ordenado. As coisas são colocadas em caixinhas, em gavetinhas, e elas são organizadas de uma maneira um pouco mais matemática, um pouco mais cartesiana. E ambos os processos são 100% válidos. Esses processos, eles têm como principal característica a identificação do artista com aquele seu projeto final. Com a impossibilidade da gente estar fazendo isso em sala de aula nesse momento, infelizmente, porque na realidade a minha saudade é imensa de poder olhar vocês nos olhos e conversar e ter essa conversa mais fluida, a gente vai tentar fazer com que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as limitações, vocês consigam encontrar qual é a sua característica. Se uma característica mais orgânica ou uma característica mais cartesiana. E a partir daí, a gente vai cercando essas características de ferramentas. Então, lá atrás, quando nós fizemos os trabalhos ligados a autorretrato, eu estava buscando exatamente uma reflexão sobre essa condição. Porque mesmo que o seu trabalho ele não seja um autorretrato, ele não seja uma imagem de você mesmo, ele sempre vai refletir, mesmo que você não perceba, ele sempre vai refletir aquilo que você é. Então, essa fidelidade, essa verdade é aquilo que mais nos interessa, especialmente quando a gente está começando a desenvolver a nossa linguagem. No meu processo criativo, no processo da Tarraia, é muito interessante porque apesar de normalmente eu ser uma pessoa muito espontânea, uma pessoa que fala com uma certa fluidez, eu não tenho na minha vida exatamente um planejamento, as minhas ideias elas surgem de uma forma bastante orgânica, não existe assim uma reflexão organizada sobre aquilo que eu vou produzir, mas a minha produção ela exige um planejamento bastante rigoroso. A minha produção normalmente envolve a participação de outras pessoas no processo, envolve uma exigência de condições de luz, uma exigência de uma estrutura para ser feito e então, apesar da
construção da ideia, da construção da obra, porque a obra, no meu caso, ela vem antes na minha cabeça e depois ela é produzida. Essa construção ser feita, acontecer de uma maneira natural, são pequenos insights que acontecem conforme eu estou olhando para o mundo ou que eu estou olhando para mim mesma. A produção da obra se dá de uma maneira que exige uma estruturação. Quando a gente fala, por exemplo, do Cartier-Bresson, que nós vimos ele já em várias ocasiões aqui, desde do começo, quando a gente falou dos primeiros fotógrafos, até depois, quando a gente falou sobre fotografar o caminho, o Cartier, ele tinha uma fotografia bastante espontânea. Ele já tinha todo o domínio das técnicas, ele já sabia tudo que exigia para ser feita uma fotografia de algo parado, de algo em velocidade, com muita luz, com pouca luz. Então, a parte técnica, o controle, digamos, dos pincéis, o controle do equipamento e da luz, ele já tinha. Ele não precisava pensar nisso. No momento que ele ia fotografar, tudo isso já vinha naturalmente. Tudo isso acontecia de uma maneira muito natural. A câmera passava a ser uma extensão dos seus olhos. E como uma extensão dos seus olhos, o papel dela era só de registrar. O resto já estava pronto. E esse olhar era um olhar que alerta, que era tocado quando ele via algo no seu caminho que lhe despertava interesse. Ele fazia um recorte daquele momento e daquele espaço e esse recorte era preservado pela eternidade. Outro artista que foi falado aqui foi então o Vasconcelos, que faz aquelas fotos aéreas, onde depois ele faz pequenos recortes e monta os trens, os aviões, as praias, os guarda-sóis, através de edição. No caso dele, é muito interessante porque quando eu vi ele falando sobre linguagem, eu vi ele falando muito sobre espontaneidade. Mas o projeto dele, assim como o meu, exige na sua finalização toda uma parte técnica que envolve um planejamento. E tanto ele quanto eu dependemos de outras pessoas para que o projeto seja executado e finalizado da maneira que nós planejamos. Novamente, eu vou fazer uma pergunta a vocês que pode ajudar nesse processo. Eu quero que vocês se perguntem o que é importante para vocês. Que recorte do momento em que você está vivendo, que recorte do mundo que você está enxergando, você quer preservar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu quero que você reflita sobre se na sua vida você pensa de maneira mais cartesiana, ou seja, você tem medidas, você tem locais, você tem uma construção quase que matemática da sua vida, um pensamento de um engenheiro, ou se você é um bailarino que dança ao som da música. A partir dessas duas respostas, então nós podemos dar início a um trabalho já autoral. Não se preocupem nesse primeiro momento se essa recorte que vocês querem fazer da vida, do que vocês estão vendo, possa parecer algo sutil ou banal. Se você achar que para você o recorte seja fotografar flores, fotografe flores. E pense se você vai fotografar essas flores de uma maneira organizada. Então, todos os dias vou fotografar essas flores às 9 horas da manhã, porque a luz ela vai incidir assim ou assado. Ou se você vai caminhar pelo jardim, caminhar pelas praças, caminhar pelos parques e buscar essas flores e aceitar tudo que envolve aquele momento. São dois processos de criação e dois processos de produção de arte bastante diferentes. Então, o que eu coloco para vocês nesse momento é descobrir esses dois pontos tão importantes para o início do seu processo.
o que vocês querem congelar e preservar pela eternidade e o que e de que forma. Se de uma maneira espontânea, aonde você aceita tudo que lhe é colocado naquele momento do clique, ou se você vai controlar esse clique dentro de ferramentas que você tenha controle. Uma boa semana e até a próxima aula. Cuidem-se bem e, dentro do possível, todas as precauções. Fiquem em casa, lavem as mãos, álcool gel, aquilo que vocês já sabem. Vamos nos cuidar para em breve podermos estar todos juntos e em segurança. Até mais!